pessoal, estamos voltando aqui na nossa última aula, certo? Nossa última parte da nossa apostila, da nossa disciplina didática psicopedagógica, tá? Vamos atentar bem aos nossos vídeos, participam também das aulas via aplicativo, que também é até melhor, que é uma construção de conhecimento, tanto eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. Vamos lá. Uma questão de didática. Didática não pode ser vista como uma orientadora infalível dos fantásticos métodos e técnicas de avaliação, que pretendem medir o conhecimento dos alunos e que capacitam o professor a decidir. Então, ou seja, a didática ela não pode, como diz o próprio slide, ela não pode ser vista como aquele método infalível. Não, como todo planejamento pode acontecer os imprevistos, a didática não é diferente. A didática ela pode sim ser modificada, ela pode sim, o seu planejamento pode não ter dado certo, como também pode ter dado certo. Entretanto, o ensino, por mais simples que possa parecer à primeira vista, é uma atividade complexa. Envolve condições externas como condições internas das situações didáticas. Ela não é a disciplina com verdades prontas e acabadas, mas a disciplina que busca e que investiga o universo da educação. Então, ou seja, a didática ela é uma questão em que, e também uma disciplina, que a todo momento, ela está em construção. Ou seja, ela está buscando conhecimentos, ela está buscando soluções e também está buscando mudanças, certo? Para que possa realmente saber repassar aquele determinado assunto com qualidade, certo? E eficiência também. O professor é um dos primeiros substitutos dos pais. Nós sabemos que passamos boa parte com os nossos professores, nós professores passamos boa parte com os nossos alunos, e os nossos alunos, eles nos veem, nos enxergam de uma forma em que realmente nós até, entre aspas, somos superiores aos pais deles. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele não deixa o pai dele ou a mãe dele ensinar a tarefa de casa. Porque ele diz que o tio Erlon ensinou daquela forma inglês e que a mamãe e o papai não sabem inglês. Quem sabe é o tio Erlon. Então, por mais que o papai e a mamãe também seja formado em inglês, mas o tio Erlon sabe, quer dizer, para ele, o tio Erlon está lá na frente, o tio Erlon é o cara, o tio Erlon é o melhor de inglês do mundo. Então, ou seja, eles lhe veem, você é o espelho para eles, né? E tem alunos que até copiam a maneira do professor se vestir, né? Existem isso também. É ele quem ensina desde a forma de pintar e colar mais adequada, das primeiras letras até a construção de frase. Então, o aluno, ele vê por quê? Dessa forma. Porque é com o professor que ele aprende uma das coisas mais magníficas para ele, aluno, que é aprender a ler e escrever, né? Quando uma criança começa a ler, para ela começa a ler tudo. Se vê um outdoor, ela quer ler. Se vê uma mensagem no celular, ela quer ler. Se vê uma placa, ela quer entender, porque quer ler também aquela placa, quer saber daquele nome. Então, ou seja, é uma das partes mais magníficas que existe para a criança, ela aprender a ler. E ela aprende com o professor. Então, ser um mestre vai além de transmitir conhecimento, é também o estabelecimento de uma relação que traz no seu interior o modelo com que podemos identificar. E é tão potente a ponto de ambos poderem investir nessa relação, tanto o professor como o aluno. Entretanto, a prática docente, por sua vez, possui uma grande dimensão. A atividade de ensinar não se restringe à sala de aula, há um compromisso social. Então, você vê, quem é professor vai saber, que o aluno, quando ele lhe vê na rua, ele também lhe vê com o professor dele. Ele chama de tio, ele chama de professor. Então, ou seja, é aquela amizade que não está apenas em sala de aula. É aquela construção de conhecimento que não está apenas em sala de aula. Ela está também fora da sala de aula.
Tanto é que leva a todo momento o nome do aluno para sua casa, né? Para a casa dos seus pais. O aluno, na tendência tradicional, assimila conhecimentos transmitidos, fica em silêncio e atento, certo? Que é a tendência tradicional. A renovada deve aprender fazendo. Então, ou seja, são as tendências dos nossos alunos. Existe aquele aluno tradicional, que ele, como falou o próprio slide, ele assimila o conhecimento transmitido, fica em silêncio e atento. O aluno tradicional, a tendência tradicional é essa, onde o aluno apenas ouve o professor, não pergunta nada, não tem dúvida de nada, apenas absorve o conteúdo, certo? A tendência renovada, ele deve aprender fazendo, ou seja, ele só vai aprender a escrever se ele começar a escrever, certo? E a tendência tecnicista, ser eficiente, produtivo, capaz de produzir, de contribuir para uma produtividade da sociedade, aprende a fixar informação, certo? Então ele é mais técnico, o aluno é mais técnico nessa tendência. A tendência libertadora deve assumir compromisso com o prático social de participar do processo de conhecimento como sujeito. E a tendência libertária deve aprender a ser livre no coletivo, ele tem seu ponto de vista próprio, certo? Ele tem seu ponto de vista próprio, ele começa a expor aquilo que ele está sentindo. E a tendência crítica social deve compreender a realidade. Ele já começa a assimilar o que ele está aprendendo em sala de aula com a sua realidade fora da sala de aula. A formação continuada inclui todas as atividades desenvolvidas pelos professores em exercício após a formação inicial. Então, ou seja, o professor, para que ele se qualifique melhor, ele tem que estar em total processo de formação continuada. Existe a formação inicial, né, que nós temos aquela formação inicial nos começos do semestre letivo, e tem que haver as formações continuadas. Para quê? Para que, se o professor possa, ele detecte algum problema, detecte algo que não foi planejado, ele possa estar relatando e buscando soluções nas formações continuadas. Planejamento flexível. Por mais bem fundamentado que seja o planejamento escolar, o professor precisa ter consciência de que, como acabamos de falar, alguns imprevistos podem ocorrer. Então, se o meu planejamento mensal, eu planejei levar os meus alunos para o sistema de reabastecimento de água, ou tratamento de água. Então, eu planejei trabalhar isso com meus alunos, vou levar isso para lá. Só que o que acontece? Passou o mês todo chovendo, e aí sempre nas aulas chovia. Não teve condições de eu levar os meus alunos para lá. E agora? Então, por isso que o planejamento é flexível. Ele deve ser levado ao pé da letra, mas não apenas ao que está acontecendo, ao que está escrito ali, certo? Ele pode haver flexibilidade para que o aluno possa compreender. Você planejou uma aula e nem conhece seus alunos ainda. Aí você vai planejar algo superficial. Quando você está de cara com a realidade, você vai aí flexibilizando o seu planejamento, certo? É no planejamento que se determina o que, quando e como ensinar. Um plano de aula ou uma sequência didática pode contemplar regulações. Então, ou seja, é o planejamento. Imagine aí, se eu for para uma guerra e eu não fizer os meus planos. Eu, como soldado, não fizer os meus planos. Olha, vamos agir dessa forma, assim, assim, assim. É um planejamento. Então, se eu acordo pela manhã e aí eu já vou defender na minha cabeça, o que é que eu vou fazer de almoço? Já estou fazendo um planejamento. Ou então você chega no fogão sem saber o que vai fazer. Não tem a mínima ideia. E aí você passa um tempo pensando, depois analisando, depois construindo até você chegar realmente a começar a executar a execução do seu almoço, né? A fazer o seu almoço. Qualquer planejamento, seja de vida, acabamos de falar, negócios ou educacional, é feito com a intenção de que nada saia do previsto. Quando ocorre o contrário, a tendência é entrar em pânico e ficar completamente desmotivado, não é? Bom, eu planejei essa aula para ministrar para vocês presencial, só que infelizmente não foi possível. Então eu tive que refazer todo o meu planejamento, certo?
Me senti desmotivado? Senti, que eu queria algo presencial, próximo de vocês. Só que infelizmente não deu. Mas mesmo assim, estamos aqui usando todas as ferramentas que está ao nosso alcance para poder repassar conteúdos para vocês, certo? Então, por esse motivo, um bom planejamento deve ser adaptável, pois rigidez e rigor trazem apenas frustrações, tanto para o professor quanto para o aluno. Trabalhar com planejamento fixo é extremamente estressante. Quando qualquer problema surge, todos começam a se desesperar e esperar pelo pior. Mas quando eu coloco o meu planejamento e digo que coloco em minha mente que ele é flexível, caso aconteça algum problema, algo inesperado, automaticamente eu já vou ter em mente outros planos, porque eu coloquei em minha cabeça, em minha mente, que aquele planejamento, aquele plano, ele é sim flexível, ele pode sim ser modificado, certo? A motivação e os processos de ensino-aprendizagem, pois há diferentes maneiras do aluno compreender o professor, a matéria ou o que a escola lhe pede, dependendo somente da capacidade em constituir a motivação, onde suas atitudes devem ser construtivas e estimulantes. Não adianta, acabei de falar para vocês, se eu for iniciar um conteúdo, iniciar uma disciplina, e já de cara dizer que a disciplina eles não irão aprender, eu estou desmotivando o aluno e eu vou me sentir desmotivado futuramente. Porque eu vou entender, vou compreender que eu repassei o conteúdo de uma forma diferente, onde os meus alunos não pudessem entender. Motivar é o quê? Predispor o aluno ao que quer ensinar, ao que se quer ensinar. Motivar é o quê? Levar o aluno a participar ativamente nos trabalhos escolares. Motivar é o quê? Despertar o interesse do aluno em aprender a alcançar o objetivo definido. Falei para vocês, eu também sou formado em língua espanhola e a língua espanhola é algo novo, né? Não é algo que veio para tomar o espaço do inglês, mas completar esse espaço de língua estrangeira. E aí eu tive que motivar os meus alunos a entender que o espanhol, ela é uma língua que está ao nosso redor. Todos os nossos vizinhos falam espanhol, menos o Brasil. E aí comecei a repassar para eles, comecei a associar o espanhol com a língua portuguesa, tanto na gramática quanto na ortografia. Então, ou seja, os meus alunos começaram a entender a necessidade e o interesse de querer aprender a língua espanhola, certo? Já? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Estamos encerrando nossa última aula, certo? Espero aí que o professor William me convide para mais outras disciplinas, caso vocês também aceitem, certo? Espero que tenhamos tido um aprendizado mútuo, onde vocês aprenderam e eu também aprendi muito mais com vocês, certo? Muito obrigado a todos e aguardem as notas de vocês, tá certo? Valeu, pessoal, até mais!